Ok, pessoal? Essa aula aqui para a gente iniciar o estudo sobre banco de dados no Android, na plataforma Android nativa, tá? Então, inicialmente, eu gostaria de falar para vocês que nós temos algumas formas distintas de armazenamento de dados, de persistência de dados na plataforma Android. Lembrando que a persistência de dados são aqueles dados que você armazena, você guarda, mesmo após a aplicação ser encerrada. A gente pode armazenar os dados de forma local ou externa. Tá? Quando eu falo em métodos, tá, pessoal? Não quer dizer que você possa fazer os dois. Geralmente, os aplicativos comerciais utilizam os dois métodos, tanto local quanto externo. Tá? Mas aqui, em termos aqui de explicação e de entendimento, nós temos o armazenamento local, que consiste em você usar a classe Shared Preferences, aqui no Android, ou utilizar o SQLite, as duas formas usuais aqui de armazenar dados localmente no Android. Qual a diferença entre elas? Bom, Shared Preferences, pessoal, são usadas para quando você vai armazenar, como o próprio nome fala, algumas preferências, quando são poucas informações. Através da Shared Preference, você consegue armazenar informações em pares de chave e valor. Então, quando são poucas informações, digamos, o seu aplicativo permite a personalização de cores. A cor do seu aplicativo pode ser verde, amarelo, azul, o usuário que escolhe isso aí no perfil dele. Então, essa informação você pode armazenar no Shared Preference. O usuário escolher a cor azul, fica lá, você marca no Shared Preference azul, quando ele fechar o aplicativo, abrir de novo, vai continuar azul. Tá? Um exemplo, né? Então, você consegue armazenar informações em forma de chave e valor. E quando são poucas informações, você pode usar o Shared Preferences. Tá? Agora, quando o conjunto de informações é maior, você precisa de uma tabela, você precisa de... São entidades inteiras que você quer armazenar, listas. Aí você precisa organizar esses dados de forma melhor. Nesse caso, é aconselhável que você utilize o SQLite, que é o que eu vou mostrar na aula de hoje. Vamos iniciar o estudo do SQLite. O SQLite, como o próprio nome sugere, é uma versão pequena, digamos assim, minimizada do SQL, né? Que roda, já vem instalado no Android, você não precisa instalar, já vem no próprio sistema operacional, tá? Que usa um pouco da linguagem SQL. A gente vai ter operações de insert, de select, delete, etc., alter, tá? E você pode usar para armazenamento local. A gente vai criar tabelas, então é um modelo relacional, tá? Então vou mostrar para vocês hoje isso aqui. Ou também você pode armazenar informações de forma externa, ou seja, armazenar informações em servidores remotos, na internet, por exemplo, e resgatar essas informações, tá? Dentro dessa perspectiva, você tem também duas abordagens possíveis. Você pode usar banco de dados em tempo real, como o Firebase do Google, tá? É um banco de dados em tempo real que fica remoto. Assim que você muda a informação, automaticamente ela é baixada e etc. Ou ainda você pode utilizar um web service, consumir um web service. Lembrando que o web service ele é feito através de linguagens como XML e JSON, onde você tem um servidor, por exemplo, com o MySQL instalado. Você tem uma aplicação rodando lá, por exemplo, em PHP, e essa aplicação, quando você faz uma requisição HTTP, ele te traz os dados em JSON. E aí você consome esses dados em JSON na sua aplicação Android. É uma possibilidade, tá? Então, essas basicamente são as formas que a gente tem de fazer persistência na plataforma Android nativa, ok? Shared Preferences e SQLite para armazenar dados localmente, e externamente você pode usar bancos de dados em tempo real, como Firebase, ou consumir web services, tá? JSON ou XML. Bom, como eu falei, hoje eu vou mostrar para vocês uma abordagem utilizando SQLite. Vamos lá. Eu vou usar o mesmo exemplo lá da aula passada, tá? O exemplo dos times de futebol, lembram? Tá?
Esse time aqui, pessoal, já está armazenado no banco de dados, tá? Eu executei aqui, ó, não inseri ele. Ele já estava armazenado no banco de dados. Lembrem que na aula passada eu fiz isso diretamente no código. Eu coloquei os times diretamente no código, fui dando ADD na lista, né? Na aula de hoje, não. Isso aqui ele está gravado no banco de dados e foi resgatado do banco de dados. Então, eu vou mostrar o que eu tive que mudar para fazer isso, tá? Vamos lá. Bom, foi que eu criei de novo aqui no exemplo da aula passada para que eu conseguisse utilizar o SQLite. Bom, o SQLite, pessoal, primeiro nós temos essa classe Room aqui, que facilita uma camada intermediária, é um middleware, que a gente pode utilizar SQLite, mas de forma mais simples, sem implementar, sem trabalhar versões do banco. Você utilizar aqui de forma, através de uma interface, de forma mais simples, o SQLite. Tá? Essa chama-se Room. Então, eu utilizei o Room aqui. Como é que a gente utiliza? Basicamente, a gente vai usar aquele padrão de projeto chamado de DAO, Data Access Object. Tá? Então, o que eu fiz aqui? A entidade time, lembram que eu tinha uma entidade time lá? Eu precisei criar annotations aqui dizendo que essa entidade ela vai ser armazenável no banco de dados. Tá? Então, eu criei aqui algumas annotations, depois eu vou especificar cada uma delas. Tá? Agora, nessa aula, só estou mostrando uma ideia geral de como funciona. Na próxima aula, a gente vai fazer isso com mais detalhes. Ok? Então, através de annotations, você vai conseguir especificar que uma classe, que uma entidade, ela vai ter um mapeamento dela no banco. Então, é como se você espelhasse isso aqui lá no banco de dados, vai ter uma tabela time no banco de dados. Entenderam? Que essa aqui vai ser a chave primária, também através de annotation. Annotation é quando você coloca o arroba aqui, tá, pessoal? Fica uma espécie de comentário, anotação. Isso aqui vai ser uma coluna, isso aqui vai ser uma coluna. Tá vendo que os atributos da minha classe eu estou definindo como colunas. Certo? Basicamente é isso, pessoal, que eu preciso fazer na entidade. É bem simples, né? Colocar aqui a entidade, @entity, para dizer que essa entidade, que essa classe vai ter um espelho lá no banco de dados. Dizer quem é a chave primária, dizer quem são as colunas. Tá? Preciso também de um construtor vazio, coloquei aqui. E eu ignoro os demais construtores, tá, pessoal? Porque eu não preciso deles aqui no SQLite. Ok? Por isso que eu coloquei o @ignore. Essa foi a modificação que eu fiz na minha entidade. Basicamente isso. Daí, ó, eu criei uma classe, né? Deve-se criar uma classe, que é uma interface, através desse padrão de projeto DAO. O que é que essa classe vai fazer, pessoal? Nela, eu vou ter os métodos que vão implementar aqui as operações do banco de dados. Então, eu criei para a minha entidade time, eu criei uma classe chamada de time DAO. Dentro dessa classe, eu tenho os métodos getAll, loadAll by ID, find by name, insert all, delete all, e através desses métodos aqui, eu vou fazer operações no banco de dados. Então, por exemplo, se eu quero resgatar todos os times que estão lá no meu banco de dados, o que eu vou fazer? Chamar esse método getAll. Tá? E aí, ó, veja que eu tenho um annotation aqui dizendo o que esse método faz. Tá? Um @query. Esse método vai fazer um select to from team. Tá? E vai me retornar uma lista de times. É esse método que eu usei aqui nessa aula de hoje. Tá? E aí eu tenho outros métodos que eu posso procurar um time específico, inserir, deletar. Vou deixar isso aqui mais adiante. Tá? Então, essa classe down, quando eu quiser manipular o banco de dados, por exemplo, eu tenho um time lá, Flamengo, eu vou mostrar daqui a pouco. Eu quero resgatar esse time lá do banco de dados. Eu quero inserir o time do banco de dados. Eu vou usar sempre essa classe down, os métodos que estão dentro dessa classe down. Ok? E, por fim, o que precisou ser feito aqui é a criação do banco de dados. É feito com essa classe aqui, AppDatabase.
tá? Eu vou passar um tutorial para vocês, pessoal, desse room aqui com mais informações, para vocês lerem lá. Isso aqui é meio que padrão, né? É meio que padrão, tá? Isso aqui. E aí você faz as anotações na entidade, como eu fiz, e cria o DAO. Tá? Com isso eu consigo fazer a manipulação dos dados lá no SQLite. A Room já vai fazer isso automaticamente para a gente. Tá? Vou passar um tutorial para vocês sobre isso aqui, para vocês lerem mais. Na próxima aula a gente detalha isso aqui, tira as dúvidas e tudo mais. Mas vamos lá, na utilização, né? Como é que eu uso esse negócio? Muito simples. Ó. Eu crio uma instância dessa classe app database, eu chamei de DB. Esse aqui vai ser o objeto do banco de dados. Tá? Você resgata ele com essa linha aqui, ó, esse métodozinho aqui. Esse aqui é o nome do banco de dados. Tá? E o restante é padrão. Com isso, ele vai resgatar esse banco de dados Teams e gravar aqui nesse objeto. Aí esse objeto aqui, através desse objeto, eu vou chamar o DAO e chamar os métodos que eu quiser. Então, para fazer um select lá no Teams, eu quero pegar todos os times, que foi o que eu fiz aqui nesse exemplo. Ó. Tá vendo que aqui tem todos os times que estão cadastrados no banco. Só tem um aqui, tá? Mas depois a gente pode cadastrar mais. Como é que eu fiz? Ó, eu fiz o seguinte, DB, que é o meu banco de dados, ponto time DAO, que é o DAO, essa classe DAO aqui que ele resgata. Aí eu dei um ponto, aqui eu digo qual é o método que eu quero fazer. GetAll, lembrando o que o GetAll faz mesmo, vamos ver no DAO. O GetAll vai me retornar uma lista de objetos do tipo time e a consulta que ele vai fazer vai ser select tudo from team. Ou seja, ele vai me dar a lista de todos os times. Certo? Vai me dar a lista de todos os times e retornar aqui para o meu array list. Pronto. Os demais eu não mudei nada, porque a única coisa que eu mudei foi a fonte de dados. Não sei se vocês lembram, na aula passada eu usei esse array aqui, eu preenchi manualmente, fui inserindo os objetos aqui, e agora eu não estou mais preenchendo manualmente, porque eu estou resgatando isso aqui do banco de dados. Certo? Então, de uma maneira geral, a gente vai usar a classe Room com esse padrão de projeto aqui DAO para fazer a manipulação de entidades, para eu gravar essas entidades no meu banco de dados SQLite, para eu resgatar essa entidade do banco de dados SQLite. Beleza? Eu peço que vocês leiam, então, o artigo que eu vou colocar para vocês lá, o tutorial, do próprio Google, tá? Lá tem um passo a passo, e depois nós vamos retomar esse exemplo aqui numa aula síncrona, para tirar as dúvidas, para vocês acompanharem aqui como é que funciona a questão dessa manipulação do SQLite. Beleza, pessoal? Dê uma olhada no link. Valeu, obrigado pela atenção.